Os justiceiros não existem somente nas telas dos cinemas. Eles existem também no mundo real, onde foram forjados no pior e mais escuro momento de suas vidas, tendo entes queridos ou feridos ou mortos. O canal Contos do Mundo Real traz hoje duas histórias surpreendentes dos dois maiores justiceiros do Brasil. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem nasceu na zona sul de São Paulo nos anos 70 e 80 certamente ouviu falar desse personagem da crônica policial, Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno. Foi um ex-policial que virou justiceiro e foi acusado de mais de 50 mortes na periferia de São Paulo nos anos 80. A figura do justiceiro era comum nos grandes centros urbanos, onde faltava o aparato judicial e de segurança do Estado. Esses personagens que matavam pessoas para fazer justiça se proliferaram durante o período de urbanização desregrada das cidades, sobretudo nos espaços periféricos, onde geralmente eram os epicentros de conflitos violentos sem resolução legal. Cabo Bruno talvez seja o mais conhecido dos justiceiros. Segundo a crônica policial e a justiça brasileira, Bruno matou cerca de 50 pessoas pelos mais variados motivos, seja por vingança, movido por uma ideia de estar limpando as ruas, ou mesmo por aparência. Segundo ele, um marginal a menos é sempre motivo de alegria. Bruno também não gostava de pessoas com tatuagem, e na época, tatuagens eram mal vistas pela sociedade, e fez mais 5 vítimas apenas por portarem esse tipo de arte no corpo. Durante os anos 80, Cabo Bruno ficou famoso na zona sul da capital paulista, causando medo aos infratores da lei e admiração de parte significativa da população. Geralmente, o cabo atacava nas madrugadas, revezando na direção de um Opala Maverick ou um Chevrolet. Além de assassinar desafetos, o cabo também era contratado por comerciantes para assassinar criminosos e pessoas estranhas que rondavam algumas áreas nobres da região. Com a redemocratização, a volta da liberdade de imprensa e o reforço dos órgãos corregedores de ações policiais, as ações do justiceiro viraram alvo de crítica da mídia e das representações das comunidades da periferia de São Paulo. Ao final dos anos 80, Bruno foi preso e julgado por muitos assassinatos, condenado a 130 anos de prisão. Fugiu inúmeras vezes e foi recapturado até se converter ao cristianismo e virar evangélico. Lá virou pastor e foi liberto por um bom comportamento. Além de ocupar o cargo religioso, o ex-matador pintou quadros em acrílicos e chegou a organizar uma exposição com suas artes. Libertado do cárcere por bom comportamento, foi alvejado por 18 tiros.
Ele voltava com a família de uma viagem religiosa para Aparecida e faleceu na hora. Os disparos foram realizados por dois homens que até hoje não se sabe ao certo as identidades. Ao longo de sua história, Cabo Bruno foi adorado e demonizado pela população, mídia, políticos e polícia. Esse personagem ajuda a expor as contradições da ética brasileira, que se vê perdida no meio da conturbada relação entre justiça, falta de Estado, justiçamento e sentimento de impunidade e, é claro, a corrupção. Fenômeno que causa marcas profundas na nossa sociedade desde sempre. Já o nosso segundo justiceiro era conhecido como Chico Pé de Pato. Francisco Vital da Silva nasceu no sertão da Bahia e, como muitos nordestinos, migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. E, junto com a sua família, passou a viver em Itaim Paulista, na violenta zona leste de São Paulo. Trabalhando de pedreiro, Vital montou um bar. O estabelecimento era constantemente assaltado e vandalizado por criminosos. Cansado das extorsões, Chico passou a revidar os abusos e colocar pessoas indesejáveis para fora do seu comércio, sempre munido de uma faca para autoproteção. Acabou por despertar a raiva de muitos sujeitos perigosos. Um certo dia, invadiram sua casa e estupraram sua esposa e sua filha de 16 anos. Revoltado com a impunidade dos criminosos, comprou algumas armas e foi atrás de vingança. Apagou os sujeitos e deixou um recado bem claro: se a polícia não age, eu entro em ação. Assim, Francisco Vital da Silva, um comerciante vindo da Bahia, passou a ser chamado de Chico Pé de Pato, um justiceiro que caçava foras da lei na região leste da Grande São Paulo. A fama de Chico cresceu consideravelmente. Recebia da própria força policial nomes de bandidos procurados pela justiça. Os executava e passou a ser visto pela população como um grande herói, um justiceiro que substituiu a péssima justiça que o Estado sempre proporcionou às classes mais pobres. Em meados dos anos 80, a ordem da polícia era matar criminosos nas áreas periféricas da cidade. Chico fazia boa parte do trabalho. Era inclusive acionado pela população mais do que a própria batalhão da rota. A fama do Pé de Pato cresceu tanto que o famoso Jornal de Notícias Populares fez uma série de reportagens para falar sobre suas empreitadas contra o crime. O destino de Chico mudaria após uma discussão em um bar, quando, ao sacar a arma para revidar uma agressão, matou um policial militar paisana. Ao saber que a vítima era policial, Pé de Pato já sabia que não teria muito tempo de vida, pois ele já conhecia a lei da rua: não se mata um policial e fica impune. Pouco depois do crime, Chico fugiu em seu Opala e foi considerado procurado pela polícia militar. A rota foi responsável pela caça ao justiceiro, que, ao entrar em contato com Afanásio Jadizzi, conseguiu se entregar no DIC. No dia da sua prisão, mais de 500 pessoas estavam na porta da delegacia pedindo sua soltura. Um abaixo-assinado foi feito, mas não adiantou. Chico foi julgado e condenado a 6 anos de prisão, tempo consideravelmente baixo
pelo tanto de ocorrência que ele havia cometido. A pena baixa provavelmente foi fruto da pressão das 2.000 pessoas que se encontravam na porta do fórum no dia do julgamento. Pé de Pato foi transferido para uma penitenciária onde, por ser desafeto de muitos criminosos e policiais, foi morto com 91 estiletadas. A força policial tinha medo que Pé de Pato abrisse a boca sobre os justiçamentos que cometeu, fazendo favor para homens da polícia. Os bandidos tinham uma questão de honra para acertar com ele, e por isso não durou muito tempo dentro do sistema carcerário.